Bem, pessoal, como a gente já havia conversado no mês passado, eu sou o professor de vocês, sou o professor Ronaldo, professor de História de vocês. De início, a gente vai aprender um pouco sobre alguns fatores, feudalismo e formação dos estados da Europa, tá? A formação dos estados modernos da Europa. A gente vai aprender um pouco sobre isso, a gente vai entender um pouco em relação a dúvidas, em relação a qualquer tipo de dúvida ou assunto, vocês podem estar olhando o livro de vocês, porque o assunto de hoje é baseado no livro de vocês, tá? Peço que preste atenção. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem consultar o livro de vocês, porque tem lá algumas informações. Aquilo que não tiver, pode pesquisar na internet ou em qualquer informação que vocês quiserem, tá? A gente vai falar sobre um pouco a história e formação dos estados modernos da Europa. Peço que preste bastante atenção, porque esse assunto é muito delicado, tanto é que tive que dividir algumas partes para vocês entenderem. Tive que dividir algumas partes para conseguir fazer uma dinâmica muito boa para vocês entenderem esse assunto, por ser muito dinâmico, por ser muito extenso. Tá? Eu vou dizer agora. Só um momento, tá, gente? Que eu vou organizar essa apresentação. Vamos lá. História. Formação dos Estados modernos da Europa, primeira parte. Vamos aprender um pouco sobre o feudalismo. Na verdade, esse assunto não está no livro, mas é bom a gente perceber porque é o fim do feudalismo até o mercantilismo, que são dois movimentos históricos, são dois períodos históricos que é bom a gente se atentar para conseguir entender. O final do feudalismo junto com o início do mercantilismo, que são duas formas de economia, são duas formas capitalistas de economia. Tá? A gente vai aprender um pouco sobre o feudalismo, a crise do comércio, que se dá início com o mercantilismo, e a crise do catolicismo. A gente vai aprender um pouco sobre o que a igreja andou sofrendo nessa parte, nesse período histórico. Para a gente tentar entender, a gente perceber que naquela sociedade antiga da Europa, havia uma subdivisão social, que era chamada de pirâmide social. Qualquer livro didático na internet vocês vão ver muito isso. A sociedade era dividida em 4 partes. Vocês podem ver várias outras partes, mas também as principais são essas partes. Em primeiro lugar, o rei. O rei era que detinha todo o poder daquele país, daquela nação. Em segundo lugar, o clero. A igreja entrava com poder também de persuasão, de tentar correlacionar o rei com a nobreza. A nobreza, que era a parte burguesa da cidade, que era a parte que obtinha todo o material para desempenho para a economia, ou seja, era a parte rica da cidade, era a parte que tinha poder aquisitivo e podia fazer com que os servos trabalhassem. A nobreza e os servos estavam muito correlacionados, porque os servos eram os escravizados da nobreza. Então, aí a gente vê a quarta parte dessa pirâmide social. O rei, que tinha total poder naquela época, a família do rei, claro, né? O clero que tinha aproximação com o rei e com a nobreza, tinha essa relação entre o rei e a nobreza, não era tão... era muito importante, na verdade, as leis da Bíblia, as leis da igreja, tinham uma total influência naquela época. O feudalismo, na verdade, o fim do feudalismo, o feudalismo tinha sua base econômica na Europa, agricultura, pecuária, arte, cultura e religião. Sendo assim, o que movimentava economicamente provia da pirâmide social, ou seja, voltamos nessa pirâmide aqui e relacionamos. A nobreza, como eu já havia falado, ela tinha a sua base econômica muito influente, que era a agricultura, pecuária, arte, cultura e religião. Na verdade, não só a nobreza, tanto a nobreza como o clero tinha essa parte que dominavam a cidade nessas bases econômicas. Ou seja, na Europa antiga, o que movimentava o dinheiro, o que fazia com que o dinheiro circulasse, o que dava lucro, o que dava dinheiro naquela época, era plantio, era plantar.
plantar e colher. Plantava, colhia, vendia, botava nas feiras, a pecuária também, pescavam e espalhavam naquela cidade os pescados que eles tiveram naquele período de momento. A arte e cultura, que era muito parte da religião, então a arte era muito relacionada à religião, porque era a religião que produzia uma das formas de arte naquela época. Aí vocês podem perceber literatura, nesse momento também tem a parte da literatura, tem as escritas literárias, tanto por padres, tanto por pessoas que saíram da igreja, ou que também continuaram na igreja. A cultura, dança, música, outras formas de entretenimento que foram baseadas praticamente na religião. Então a religião ela tinha esse poder da arte e da cultura, mas a base do clero, da nobreza e dos servos tinha essa parte de agricultura e pecuária. O rei, basicamente, ele comandava essas quatro partes todas, porque nada fluía se não tivesse a aprovação do rei. Era parte de dinamizar aquela base de economia. A crise do comércio. Na verdade, a igreja ela já tinha sofrido alguns declínios por conta das suas leis muito autoritárias, suas leis de exigir, de tomar terras. Por exemplo, se você tivesse devendo um dízimo à igreja, ela tomava sua terra naquela época. Então, muitas outras coisas que levaram a revoltas. Então, tinham revoltas explodindo na Europa em cada parte. E isso fez com que o comércio também eclodisse, também tivesse o seu prejuízo. Com a crise do comércio, por causa da igreja, por causa dos preços absurdos, então, por acaso, se você tivesse um pecado, se você fizesse um pecado, você tinha que ir lá na igreja, confessar ao pastor, confessar ao padre, na verdade, confessar ao padre, e no caso, pagar por parte desse pecado, ceder um terreno na igreja. Então, muitas dessas coisas levaram a revoltas, porque o preço das coisas já estavam absurdas, teve uma crise de comércio, uma crise de vendas, e ainda a igreja exigindo parte desse dízimo. Então, o dízimo obrigatório também foi um dos motivos das revoltas daquela época, porque estava um preço muito absurdo, ter que tirar 10%, 20%, e às vezes levar tudo da pessoa por conta do pecado que ela tinha cometido. Então, essa revolta gerou também uma crise no mercado, os preços absurdos, no mercado, as feiras também estavam lotadas para comprar o que tivesse mais barato. Então, também tinha essa parte de perder mercadoria por conta do preço absurdo. E isso gerou revoltas por causa da chamada crise econômica que teve na Europa. Então as pessoas se rebelaram contra o poder da igreja e se tentaram estabelecer na parte do mercado. Aí vem o início do mercantilismo, que vocês podem encontrar lá no livro. Não é explícito essa palavra, mercantilismo, mas é um momento histórico que vocês podem perceber e é um momento histórico que vocês podem entender lá no livro as suas bases. Por exemplo, você entende as características do mercantilismo lá no livro, mas não tem essa palavra explícita sobre o que é o mercantilismo. Tá? O mercantilismo, ele teve, como a Europa estava em crise econômica, tinha duas bases que tentavam apaziguar essa crise e reformular uma base econômica melhor, tirar o feudalismo. O que era o feudalismo? Era aquela região ali, aquela cidade, que mantinha aquela própria cidade. Mas o mercantilismo era a cidade que mantinha outras cidades e outras cidades que mantinham aquela cidade. Então teve que ter as navegações, por exemplo, uma pessoa que morasse em Roma, ela navegava até Portugal, por exemplo, até Lisboa, para fazer acordos comerciais com povoados daquele país, daquela região. Os acordos comerciais eram baseados em agricultura, em pecuária, ou seja, eles compravam também vendiam. Eles iam para, a pessoa saía de Roma, os navegadores, aqueles piratas, o pessoal
dos barcos que faziam navios, que faziam barcos, saíam daquele local para Lisboa e chegando lá eles faziam acordos comerciais para alavancar a sua forma de economia. Então, uma característica marcante do mercantilismo é as grandes navegações. O papel da igreja também estava entre as navegações, porque a igreja chamava as terras que eles conheciam como Novo Mundo. Então, quando eles saíam da Europa, que, por exemplo, chegava aqui no Brasil, ou nessa parte em que o Brasil está inserido, em 1500, quando chegou aqui no Brasil, eles acharam que era um paraíso. Acharam que era um paraíso e disseram que era um novo mundo, o encontro da outra terra, o encontro do novo mundo. Porque eles achavam que ali era a solução para a sua base econômica. O que faltasse lá na Europa tinha aqui no Brasil, então eles levavam do Brasil para lá. Isso é uma série de questões que a gente pode aprender em outras aulas, em outras, em outros momentos. Então a igreja, ela, como eu falei, ela estava inserida, ela tinha parte dessa navegação. A igreja, ela tinha, todo navio que embarcasse tinha um ou dois padres, ou muito mais padres do que as pessoas que iam navegar, para controlar também as informações do rei. Então eles levavam as informações do rei e traziam as informações para o rei. Então ele tinha que saber essa parte para administrar melhor a sua base econômica. Então, aos poucos, na verdade, quando a igreja tinha esse poder, ela já não estava sendo muito vista, porque aos poucos ela foi perdendo espaço nos negócios. Ela poderia, assim, transitar entre a base econômica e o rei, mas não poderia mais interferir. O dízimo já não tinha mais essa obrigatoriedade e já estava defasada essa parte da igreja. Ao mesmo tempo também que sua influência foi impacto na época colonial. Os jesuíticos, vocês podem pesquisar mais sobre isso na internet, mas os jesuítas foram a parte da igreja que vieram nas navegações. Os jesuítas eram as pessoas que pregavam, eles evangelizavam a Bíblia para as pessoas que não conheciam, colonizando e ensinando sobre a religião católica e espalhando conhecimentos próprios com poder civilizatório. Então, por exemplo, ele chegava aqui no Brasil e achava que os indígenas não eram a civilização e tentavam civilizar. Tentavam vestir os indígenas, tentavam colocar os costumes de comer, de colher, comer. Os costumes que a gente tem hoje, que na verdade os indígenas são, ele tinha a sua economia, ele tinha a sua forma de entender as suas bases econômicas, eles caçavam, eles também pescavam, eles faziam os seus produtos, mas a Igreja Católica achava que deveria civilizar, deveria educar aquelas pessoas para andar certinha, para andar com a ética, iguais às pessoas da Europa. Então, o que nasceu na Europa foi o que a gente chama de eurocentrismo. O mundo todo estava voltado para a Europa e o mundo todo tinha que se parecer com a população da Europa. Aí já é um assunto muito extenso que a gente não vai abordar hoje. Essa é uma das formas de arte que eu pesquisei aqui e encontrei para mostrar a vocês, uma forma da arte daquela época. Era muito comum retratar uma mãe, retratar uma mulher com seu filho. Aí, como a gente percebe, essa pintura é meio religiosa, meio não, muito religiosa. Então, fazendo analogia, eles achavam que esse menino também era Jesus Cristo, era uma forma de representar Jesus Cristo. E a Virgem Maria, mãe dele. Tem a parte dos pastores, dos padres. Aqui a gente tem os estudiosos daquela época, os que estudavam a Bíblia bastante, junto com esse rapaz aqui também, que naquela época era muito importante para os estudos da Bíblia. E essa foi a apresentação de hoje, esse foi o seminário de hoje, a aula de hoje. Então,
Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar lá no WhatsApp. Vocês têm o WhatsApp no final da atividade de vocês. Obrigado e até a próxima.